Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Ecodiagnóstica em parceria com a Biogal. É um prazer tê-los aqui nessa noite conosco, né? Obrigado pela presença de todos. Gostaria de dar alguns recados antes de iniciar. Esse webinar tem emissão de certificados para aqueles que acompanharem ao menos 45 minutos da fala do professor Vitor. Além disso, aqui embaixo vocês têm um ícone de Q&A, de perguntas e respostas, onde vocês poderão direcionar suas dúvidas durante a fala do professor Vitor e ao final nós responderemos. Para aquelas dúvidas que não forem respondidas, nós enviaremos a resposta posteriormente, ok? Vou apresentar rapidamente o professor Vitor, né, para a gente iniciar mais esse evento. Professor Vitor, então, é médico veterinário, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado pela mesma instituição. Possui pós-doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz, é professor adjunto da PUC de Minas, lecionando em doenças infecciosas de cães e gatos. Ele também é professor do curso de pós-graduação do Instituto Equalis, Anclivepa São Paulo, e no Instituto René Chao, né, Fundação Oswaldo Cruz, em Belo Horizonte. É diretor técnico da Vision Vet e do Hospital Veterinário Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Atua principalmente na área de doenças infecto-contagiosas, leishmaniose animal, clínica geral, clínica médica, cirúrgica geral, ortopédica e neurologia de cães e gatos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Vitor pelo aceite do convite. Lhe passo a palavra. Tenham todos uma ótima palestra. Boa noite a todos, boa noite, Daniele. Eu agradeço muito a oportunidade de estar num evento assim tão distinto, né, e preparado com tanto carinho por você e por todos os membros da sua equipe. A gente sempre fica sensibilizado, né, com o esmero, né, e isso aumenta a nossa responsabilidade grandemente para que a gente possa fazer valer a pena esses momentos em que a gente vai estar junto na troca da nossa experiência. Então, muito obrigado também pela oportunidade e vamos falar um pouco sobre doenças. Vamos compartilhar um pouco sobre doenças. Isso é uma oportunidade da gente trocar e, posteriormente, vocês também poderem colaborar com alguma observação, com alguma troca, com algum conhecimento também, que eu imagino que vocês aí também têm bastante conhecimento, ok? Então, eu já vou compartilhar a nossa tela e aqui a gente já vai ter a nossa chamada, né? A nossa chamada. Nós queremos discutir sobre os avanços no diagnóstico das doenças infecciosas em cães na prática clínica com a biologia molecular. E, particularmente, a gente quer falar de uma técnica, a POC, Point of Care, que a gente quer falar dela aquilo que a gente pode utilizar na nossa rotina e que a gente pode utilizar com rapidez. Mas a gente vai dar um passeio um pouco na clínica. Então, eu acredito para aqueles que são clínicos, a gente vai ter uma oportunidade de tecer considerações que vocês vão estar caminhando comigo nessa estrada. Nós temos aproximadamente 1 hora de trabalho. Talvez passe um pouquinho, porque eu vou tentar ser o mais didático possível, o mais rápido possível, sem perder as informações, mas o tempo passa muito depressa, mas a gente vai tentar seguir no caminho direitinho. Como a Daniela me apresentou, eu sou médico veterinário e, como médico veterinário, eu exerço essa função de médico de animais e particularmente médico de cães e de gatos, com a responsabilidade de quem exerce a medicina dentro do contexto da saúde única. Então, os nossos pacientes,
eles estão para serem cuidados e tratados, porque é assim que eu sempre acreditei que a gente colabora para a saúde das pessoas que convivem com os animais, da sociedade onde se reflete a saúde dos animais e da própria natureza que fica nessa harmonia. Então, a doença, vocês vão ver que nós não vamos discorrer sobre as transmissões, sobre muita patogenia ou mesmo o tratamento. Não é o nosso objetivo aqui. A gente vai discutir as utilidades diagnósticas que a gente tem. E o dia a dia que nós precisamos de acumular no nosso dia a dia a experiência, né? E aí nós fizemos aqui, logo no início, a proposta do desafio, né? O desafio da nossa prática médica. Porque a cada dia que passa, às vezes eu me pergunto assim, ou eu estou sabendo menos, ou as doenças estão sabendo mais. Porque praticar a medicina tem sido cada vez mais desafiador, tem sido cada vez mais necessário decisões, e decisões muitas vezes inéditas, de como que a gente vai abordar um problema, de quais são os caminhos diagnósticos, e a ansiedade, em algumas vezes, não conseguir fechar o diagnóstico. E por isso as práticas diagnósticas, elas precisam ser cada vez mais conhecidas. Então, se existe um tópico que nós temos que ter em nossa mente, que é essencial para que eu pratique a medicina e para que eu vá vencendo os desafios que vão aparecendo para mim, é o conhecimento. O conhecimento muitas vezes pede ousadia, né? O conhecimento muitas vezes pede a paciência e o esforço para que eu tenha, para que eu crie, né? O preparo físico de adquirir conhecimento. Porque só adquire conhecimento estudando. Não tem outro jeito, né? Isso custa muitas noites, muitos dias, muitas madrugadas, custa, às vezes, muito lazer. Você tem que ter famílias compreensivas, filhos que colaboram, né? Hoje, particularmente, eu tenho um filhinho pequenininho, temporão. Hoje é o dia da colaboração dele. Até a gente começar a aula, ele estava aqui pulando meu colo, entrando e tal. Agora ele já entendeu que é a hora que não dá para fazer isso mais. E muitas vezes eu estou estudando, ele sabe que é o horário da gente estudar. E agora ele está entrando nessa vida. Então, estudar não tem jeito, porque a gente só vai conseguir adquirir conhecimento estudando. E quando a gente estuda, a gente tem capacidade de praticar, tem capacidade de criar as condições para que eu adquira experiência. Porque a fonte de conhecimento aplicado é a experiência. Então, eu crio a robustez do meu encéfalo se eu estiver aqui sentado estudando. Mas eu só vou conseguir aplicar essa robustez na medida que eu adquiro experiência. E a experiência, ela vem com o estudo e, às vezes, vem com a intuição, né? Muitas vezes, a gente vê muito isso nos filmes de super-heróis, né? Muitas vezes os heróis tomam decisões que não são consideradas as melhores e nem sempre dão certo, mas eles são treinados o suficiente para ousarem, porque eles têm que viver a cada dia a sua experiência e aplicar as experiências anteriores. E isso quem falou a respeito dessa experiência foi uma pessoa que tinha muito conhecimento, porque não nasceu sabendo. O nosso Einstein, que a robustez do encéfalo dele, ela foi adquirida com muito chão, muito livro ou muita cadeira para adquirir essa proposta, né? Então, os itens essenciais que a gente vai discutir hoje vai ser um pouco do conhecimento, um pouco do manejo, estadiamento, um pouco disso tudo para se chegar ao diagnóstico. Então, nós vamos passar por esses processos aqui para que a gente continue, para que a gente estabeleça o diagnóstico, e às vezes
até chegar aqui na prevenção e no controle, porque a partir disso estamos no nosso estadiamento e no nosso tratamento. Ok? Se vocês escutarem um barulhinho aí de alguma coisa batendo aqui junto com o meu áudio, é a chuva, que começou aqui em Belo Horizonte e tem chovido bastante, então ela está batendo no telhado aqui, tá bom? Agora, para eu chegar no conhecimento, o conhecimento é estudo e o diagnóstico é a interpretação do meu conhecimento. Então, eu só vou conseguir dar diagnósticos se eu souber, primeiro, os exames que eu quero fazer, o exame clínico que eu vou fazer. E, em sequência, a interpretação daquilo que o exame pode me fornecer. Então, o diagnóstico é a interpretação do meu conhecimento perante um determinado resultado de exame. Por isso a gente fala que a clínica é soberana, né? A clínica é soberana, muitas vezes, para um agente ser identificado, e esse agente sendo identificado, não significar que eu tenho que fazer um tratamento. Eu preciso interpretar aquele achado, né? Me vem na cabeça agora, por exemplo, um animal saudável que você encontra um Demodex na pele. Você interpreta que se ele é saudável, isso pode ser apenas um achado e nem por isso você vai submetê-lo a tratamentos extensos. Isso é a interpretação desse conhecimento. Muitas vezes, um animal saudável que você encontra uma Babesia vogelii numa hemácia também não significa que você vai submeter esse animal a uma proposta de tratamento. Então, a gente vai ver que isso é de uma grande beleza, mas isso também não é adquirido com facilidade. E nós, quando buscamos um diagnóstico, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando diagnosticar a infecção com a presença de um agente infeccioso no organismo, do animal não associado à manifestação de sinais clínicos, ou nós estamos buscando diagnosticar a doença, um animal que esteja infectado e com manifestações clínicas provocadas pelo agente infeccioso. Então, na verdade, o diagnóstico ele se baseia em 2 passos, né? Eu busco o diagnóstico de uma infecção, no caso de uma doença infecciosa, e após encontrar a infecção, eu vou buscar a doença. E a gente deve estar pensando assim, mas é lógico, né? Eu não vou buscar infecção se não tiver doença. Não. A gente faz isso aqui no Brasil, e a gente faz isso talvez com a doença infecciosa mais comum que nós temos aqui no Brasil, que é a leishmaniose canina. Quantos e quantos animais nós buscamos identificar a infecção sem que eles estejam doentes? A gente busca, através de exames de rotina, através de levantamentos, buscar o encontro da infecção de animais saudáveis. Qual é o sentido da gente fazer isso, né? E a gente poderia, talvez, buscar outras situações em que a gente busca identificar infecções, não necessariamente porque o animal está doente. Às vezes, na rotina clínica, numa área endêmica, você faz painéis, você faz levantamentos de animais que possam estar infectados e não estarem doentes. A doença, geralmente, nós somos procurados por isso aqui. Nós não somos procurados por isso aqui. Se o animal está doente, a gente pode sugerir com muita certeza, não é? Com muita probabilidade que esse animal está com uma infecção. Então, aqui a gente tem o mesmo animal, um animal quando ele foi apresentado com uma doença, que se apresentava com uma perda de peso, com uma lesão cutânea extensa, e a mais eminente era uma lesão expansiva que ele tinha aqui na mucosa nasal, e aqui, depois de ter sido submetido a um acompanhamento de tratamento, uma aparência mais saudável e uma lesão cicatrizada,
com uma cicatriz na região anterior. Então, esse animal, nesse momento, esse animal é um portador de Leishmania infantum, em que ele se apresenta ainda infectado, apesar de curado da doença. Então, é um animal infectado, não doente, nesse momento em que foram capturadas essas informações. Então, nós geralmente vamos diagnosticar a presença de um agente em função da manifestação de um quadro clínico, e os mais comuns, talvez para a gente elencar aqui, a gente poderia dizer que a gente procura o agente Ehrlichia canis, ou a Babesia vogelii, ou a Babesia gibsoni, ou a Leishmania infantum, entre outros agentes, e aí nós vamos estadiar para verificar se esse animal tem uma ehrlichiose, em qual fase da ehrlichiose ele está, se ele está numa fase aguda, numa fase subclínica, ou numa fase crônica, uma babesiose, se ele está na fase aguda da manifestação da doença, ou se ele se apresenta infectado, sem manifestação de doença, ou a leishmaniose, se ele está numa das 5 fases de estadiamento que a gente apresenta hoje ao Brasil. Então, para ficar bem sedimentado de que o diagnóstico não se baseia somente no encontro do agente, mas ele se baseia no agente e na demonstração da doença, que são os exames, muitas vezes, não patognomônicos, não são exames que estão somente relacionados à presença do agente. Então, como que a gente diagnostica uma infecção? Qual é a maneira da gente diagnosticar uma infecção? Então, nós temos métodos indiretos. Os métodos indiretos de encontrar essa infecção seria através da presença ou pesquisa de anticorpos, que nem sempre confirmam a infecção. Ou os testes de pesquisa de anticorpos que a gente tem no nosso meio, que a gente realiza com rotina, são os testes de imunofluorescência indireta, o teste ELISA indireto, que pode ser feito como um teste rápido, que se apresenta no mercado, ou na placa convencional, e os testes imunocromatográficos, que são os testes rápidos também. Esses testes podem ser realizados com sangue, soro ou plasma, o líquor, urina e em vários tecidos orgânicos, onde nós podemos encontrar anticorpos, que a presença deles não confirma a infecção, mas nos dá pistas de que provavelmente o agente está ali, naquele organismo, ou pelo menos ele passou por ali. Ele não está mais, mas ele passou por ali. Como os métodos diretos do encontro da infecção, nós temos a pesquisa dos antígenos, que confirma a infecção. Se eu achei o antígeno, pronto. Aí eu não tenho mais que contemporizar, será que ele está infectado, será que ele não está? Eu já achei. E os testes que eu tenho para confirmar essa infecção são a reação da imunofluorescência direta, o ELISA direto, que também pode ser através de teste rápido ou em placa, os imunocromatográficos que pesquisam o antígeno, exames citológicos, histológicos, microscopia eletrônica, cultura e isolamento, os testes moleculares, os PCRs, e, em algumas doenças ou algumas infecções, o xenodiagnóstico. Então, o xenodiagnóstico, por exemplo, é um teste que é feito com a infecção por Trypanosoma cruzi, por Leishmania infantum, por propriamente Ehrlichia. Existem trabalhos de pesquisa e, geralmente, o xenodiagnóstico está ligado à pesquisa. Então, nós temos uma publicação de um autor que tratou animais com ehrlichiose, animais que foram submetidos a protocolos de tratamento, e depois ele colocou os carrapatos para alimentarem nesses cães, e os cães se infectaram de Ehrlichia. Então, essa é uma metodologia
que a gente chama de xenodiagnóstico. As amostras utilizadas podem ser novamente diversas e tecidos orgânicos, fezes, urina, líquor e o sangue, soro ou plasma, para que a gente possa pesquisar os antígenos que podem estar presentes, né? Muitas vezes tecidos, você pode fazer diversas colorações nos tecidos, ou citologia, ou microscopia, para que você encontre esses agentes. Agora, isso é uma maneira da gente diagnosticar a infecção. E como é que nós diagnosticamos a doença ligada à infecção? Então, a gente tem os protocolos, que são um pouco rotineiros da avaliação dos animais, que a gente vai verificar o quanto a doença está evoluindo, o estadiamento, através dos exames hematológicos, principalmente o hemograma, algumas vezes o mielograma, nas hemoparasitoses, sobretudo, para identificar o quanto esse animal tem problemas de recuperação. A amostra utilizada nesses casos é sangue total e a medula óssea. Então, a medula óssea é um teste que cada vez mais ele precisa ser realizado. Os clínicos nem sempre têm familiaridade com a coleta de medula óssea. Então, a coleta de medula óssea, geralmente, a gente faz assim, na nossa rotina da clínica, né? A gente faz aqui na porção rostral do externo, é onde a gente coleta esse material com mais frequência. Alguns colegas fazem coleta de tíbia, crista ilíaca, em húmero, mas a gente faz essa aqui na rotina. E, geralmente, a gente não necessita da sedação do paciente para fazer essa coleta. Alguns outros colegas até anestesiam o paciente para fazer a coleta. Isso vai ser um pouco de cada prática, mas se você se familiarizar, você vai verificar que às vezes não precisa de uma anestesia geral ou propriamente de uma sedação para essa coleta. E é interessante, essa semana eu tive um atendimento no hospital de uma cachorrinha com leishmania, e eu propus fazer a quantificação parasitária de amostra de medula óssea. E a tutora da área da medicina, uma médica, ela assim falou: doutor, deixa eu assistir, porque a cadela fica calma comigo e ela fica boazinha, eu sou da área médica, eu não vou atrapalhar. Mas quando ela ficou perto e ela viu que a coleta ia iniciar, nós ficamos em dúvida se a gente auxiliava ela ou se a gente auxiliava a cachorrinha, porque ela ficou muito emocionada. E, na visão dela, a necessidade muito grande de que a cachorrinha estivesse anestesiada. Quando ela aqueceu e ela se afastou para fazer a coleta, assim, em menos de 1 minuto estava tudo resolvido. Já tinha sido feita a coleta, a cachorrinha ficou quietinha, se comportou bem e não houve dificuldade para ser realizada essa coleta, né? Para fazer, nesse caso aqui, mais para frente a gente vai ver, para fazer o exame molecular dessa amostra. Na sequência do estadiamento, os exames bioquímicos, que constam da função renal, da função hepática, das proteínas séricas, e a gente tem utilizado muito na nossa rotina a proteína C reativa. O material geralmente utilizado, o soro sanguíneo, a urina, líquidos orgânicos, que podem todos ser medidos a nível de algumas enzimas, proteínas, que podem estar presentes conforme a doença que o paciente estiver demonstrando. Na função renal, hoje, a gente tenta incorporar na rotina a urina, na rotina, a avaliação da mensuração da proteína urinária, o SDMA, a ureia e a creatinina. Na função hepática, os ácidos biliares não são rotineiramente realizados, mas eles podem constar desse exame. A LT, a gama-GT e a fosfatase alcalina. E nas proteínas séricas, a albumina, globulinas, e, às vezes, a eletroforese de globulinas, com as frações de globulina, para que a gente identifique a fração que está mais elevada no caso da doença infecciosa.
E a proteína C reativa, que tem sido uma proteína sérica de muito valor para a gente avaliar o alcance ou a presença de uma inflamação sistêmica. Isso muitas vezes nos ajuda a estabelecer prognósticos e acompanhamento do nosso paciente. Ainda, para diagnosticar a doença ligada à infecção, os exames de imagem. Nós temos hoje, para avaliação cardíaca na rotina, os eletrocardiogramas e os ecodoppler, o exame de imagem mais antigo, que é o raio-x, a ultrassonografia, que hoje, na medicina veterinária, é uma ferramenta de extrema, muito rotineira, né? E que, às vezes, ela nos dá o diagnóstico, né? Então, por exemplo, naqueles animais infectados com Diptiofilme renale, a imagem é uma imagem característica, que para o clínico experiente ela é praticamente patognomônica, quando você consegue verificar os parasitos adultos no parênquima renal. E agora, também, no Brasil, com muita rotina, a tomografia computadorizada e, em expansão pelo Brasil também, a ressonância magnética. Então, esses exames também colaboram significativamente para que a gente consiga dar os nossos diagnósticos da doença, né? Às vezes da infecção, como eu acabei de dizer, no caso específico, né, o Diptiofilme renale, a Dirofilaria imitis no coração, no ecodoppler, então nos ajudam grandemente e também podem nos ajudar a estabelecer a doença ali presente, né? Ou seja, uma insuficiência cardíaca ou uma hidronefrose, uma destruição de parênquima renal, entre outras possibilidades. Mas nós temos ainda muitas necessidades, né? E, dentre essas necessidades, nós temos avanços que nunca vão parar. Então, nós precisamos, para diagnóstico da infecção, exames mais sensíveis, mais específicos, mais rápidos, que sejam muito disponíveis e que tenham custo adequado. Esse é o país dos sonhos, né? Para que a gente consiga estabelecer diagnósticos com precisão e rapidez. E, sobretudo, uma coisa que pega, eu diria, o conhecimento pega muito, porque nós precisamos cada vez mais conhecimento, mas estamos no caminho. A medicina veterinária tem uma explosão de conhecimento, né? E faz, como eu falei no início, faz a gente se sentir muitas vezes sem saber mesmo, né? A gente sente um vazio de conhecimento. E a gente tem até que tomar cuidado, às vezes até ir para terapia, de tanto que a gente fica querendo conhecimento, né? Porque a gente sempre acha que está sabendo menos. Mas um outro desafio muito significativo é esse aqui, é o custo, né? Quanto mais você oferece, maior o custo que você pratica. Quanto mais alternativo é aquele exame, do ponto de vista de inovação, ele também é caro para que a gente o adquira. E para que a gente o adquira e para que a gente tenha na rotina. Uma outra questão também que a gente às vezes tem é que nem sempre esses métodos que vão chegando para a gente vão estar disponíveis. Porque, por vezes, eles são importados, e aí você quer fazer o exame, mas o exame não está disponível, você tem que esperar o exame chegar. Então, as inovações, os avanços, eles esbarram em algumas limitações. Então, esse seria o país dos sonhos, né? Mas nós estamos caminhando ao país dos sonhos. E se tem um avanço hoje que nós consideramos que é muito significativo e que o médico veterinário adere cada vez mais, é a busca para o diagnóstico molecular. O diagnóstico molecular que é assertivo para a infecção, não necessariamente para a doença. Então, através do diagnóstico molecular, da reação em cadeia de polimerase, o PCR, que agora com o Covid ele ficou extremamente conhecido, né? Todas as pessoas na rua, às vezes você está andando,
Você entra no carro, você pega o Uber, aí o motorista que é da área de matemática, por exemplo, ou que não chegou a fazer um curso superior, ele já fala com você assim, não, eu fiz o PCR e o meu PCR foi negativo. Ele pode não entender muito o mecanismo, mas ele sabe que o PCR é um exame que enxerga o Covid. E quando ele dá positivo é porque ele está infectado, né? E aquele teste rápido, ele já começa a entender que algum tempo depois que ele teve o Covid, o teste rápido dele vai dar positivo, porque eu já tenho defesa, eu já tenho anticorpo contra o Covid, né? Então, nós vamos achar boas revisões para que a gente seja um pouco mais íntimo da biologia molecular, dos testes moleculares. E aqui nós temos essa revisão, ela não é assim tão recente, ela é uma revisão de 3 anos, de 7 anos, mas que ela fala um pouco do passo a passo. O diagnóstico molecular nas doenças infecciosas em pequenos animais. Então, uma visão do laboratório, um avanço do laboratório. Então, para que a gente se familiarize, o básico, o termo diagnóstico molecular refere-se aos testes que detectam o ácido nucleico, o DNA ou o RNA. Nós temos vírus, por exemplo, que são RNA, por exemplo, o vírus da sinomose, tão comum no nosso meio, né? E dentre esses métodos moleculares, os mais comumente utilizados pelos laboratórios de diagnóstico, que a gente manda fazer os exames, para detectar e caracterizar esses ácidos nucleicos são a reação em cadeia de polimerase, que nós chamamos a PCR convencional, e essa PCR convencional, ela é, em geral, qualitativa, então ela te dá aquele resultado assim, tem ou não tem. Então, muitos exames, eles dão esse resultado para a gente. Quando você manda, por exemplo, uma sorologia, vem reagente ou não reagente. Ela não quantifica o quanto tem daquele agente. Nós temos o PCR chamado qPCR ou PCR em tempo real, que alguns trabalhos falam que esse PCR em tempo real, ele é quantitativo. Mas a gente tem laboratórios que oferecem esse exame, o PCR em tempo real, como qualitativo e quantitativo. Então, ele pode ser feito em tempo real e dizer sim ou não para você, e ele pode ser feito em tempo real e dizer para você sim, e tem 1 milhão, 10 mil, 50 mil, né? O PCR de transcrição reversa, o RT-PCR, e o PCR duplex e multiplex, ou o PCR em tempo real, aqueles painéis que você pede, e nesse painel, por exemplo, ele vai fazer 10 PCRs, que são aqueles agentes que infectam com mais frequência um determinado sistema. Então, existem, por exemplo, os painéis neurológicos. Então, nós vamos aqui até discutir um caso clínico que vai mostrar isso para a gente. Nós temos os painéis, por exemplo, painel diarreico, que aí também vai elencar a pesquisa por pesquisa de ácidos nucleicos de vários agentes que comumente estão ali presentes. Ok? Então, no PCR, o que a gente tem que estar atento é quando você pede o PCR, qual PCR você está pedindo e o que você está precisando ali. Você está precisando dizer se tem ou não tem? Ou você está precisando dizer se tem, quanto tem? Tem algumas situações de doença que você precisa saber se tem ou não tem. Então, naquele momento, e aí vocês vão ver, a cada caso clínico que eu apresentar, nós vamos pensar se nós precisamos de saber o quanto tem, ou se bastaria para a gente saber se tem ou não tem, naquele momento que eu estou fazendo, naquele exame, durante o meu atendimento. Ok? E aí a nossa pergunta o teste molecular é a nossa solução? Então, algumas reflexões. Os testes de diagnóstico molecular,
possuem algumas vantagens, mas também é necessário que você saiba que ele tem limitações, conforme cada infecção e o curso da doença. Você precisa examinar o paciente, ter os exames suplementares, que nós falamos, os exames hematológicos, os exames bioquímicos, porque aí você entende em que momento a doença está e você sabe qual será a probabilidade de que esse teste molecular te atenda mais ou menos, se ele tem ali limitações ou não. Os testes de diagnóstico molecular devem ser adequadamente solicitados, então, conforme o momento da doença. Eu diria que eu peço em todos os momentos da doença, mas eu sei quando ele tende a ser mais positivo ou quando eu tenho mais probabilidade de encontrá-lo em relação a outros momentos. E os outros testes diagnósticos não devem ser abandonados. Então, a gente vê muitos colegas falando assim, não, agora eu só faço o PCR, eu não preciso fazer outro teste. PCR resolveu minha vida. Então, eu não vou fazer sorologia mais, a sorologia é bobagem, porque ela me fala se a infecção ela não me fala se a infecção é antiga, se é atual, e aí eu perco informações acessórias valiosas para que eu possa estabelecer o momento da infecção. E aqui vocês vão ver, nessa outra revisão aqui, o momento ótimo do screening da doença transmitida por vetores em cães, usando tanto a sorologia quanto o PCR. Então, isso aqui já é uma revisão da doutora Linda Kidd, de 2019, Linda Kidd, né? De 2019, em que ela demonstra, olha para vocês verem que ilustração fácil de entender. A fase aguda, eu tenho muitos antígenos, o agente está muito presente de maneira geral. Então, nesse momento, eu tendo a ter PCRs mais positivos. E verifica aqui na fase aguda anticorpo. Praticamente não tem anticorpo no início. Então, eu posso ter o animal soro negativo. Então, numa fase aguda, eu posso mandar a sorologia, ela vem negativa e o animal está cheio de sinal. Então, ele pode estar vivendo a infecção. Na medida que a fase aguda vai caminhando, eu já começo a ter o PCR positivo ainda, e o animal já começa a ter anticorpos. Mas quando nós adquirimos a fase crônica, de maneira geral, esse animal será soro positivo, e o PCR pode ser até negativo, porque o parasitismo fica menor. Então, nós podemos pensar em algumas situações, como Babésia, Ehrlichia, nas suas fases crônicas ou subclínicas, onde o parasitismo é menor. Nós podemos pensar até de cães controlados por leishmania. Eles terão carga parasitária menor. E os anticorpos, no caso específico da leishmania, os anticorpos também tendem a ter menor produção, pelo tipo de resposta que esse animal apresenta no curso da infecção. Então, isso aqui nos ajuda muito a classificar o momento em que nós estamos com esse animal. Agora, eu vou classificar agudo ou crônico como? Examinando o meu paciente, fazendo os exames de laboratório. Então, tudo tem que estar linkado para que a gente possa dar uma boa visão diagnóstica. Mas é indiscutível que os PCRs são exames de maior sensibilidade e especificidade, detectam níveis mínimos do agente infeccioso, DNA ou RNA. Então, nesse caso, eles podem ser tão apurados que até na fase crônica, eles têm chance de pegar um animal que está tendo uma recidiva, por exemplo. Então, esse animal é soro positivo, esse animal não se curou, e ele está tendo ainda a doença manifestando, e a sorologia já não nos ajuda mais a dizer que esse animal está com aquela infecção. Então, nós atendemos de ontem para hoje um paciente encaminhado que já foi tratado de Ehrlichia uma vez inteira, os títulos de anticorpos são fortemente marcados no exame de anticorpo,
e nós não sabemos se o tratamento eliminou o agente ou não eliminou o agente. E nós ainda não fizemos o estadiamento dele para ver se o agente deixou de dar as alterações que tinha que dar. Então, precisamos complementar. Ainda a possibilidade dos painéis infecciosos e a vantagem, num caso específico, desse PCR que a gente vai discutir hoje, um pouco também, o point of care, que são os PCRs em tempo rápido, realizados em torno de 1h15, 1h30, onde a gente já tem o resultado, que nos permite fazer isso dentro da nossa rotina, dentro do nosso hospital, quando a gente tiver acesso a essa situação e conseguir fazer os painéis que são necessários. Então, nesse caso aqui, a gente apresenta um painel, um multiplex infeccioso, daquilo que é uma rotina nossa, como exemplo, né? Um de Ehrlichia, um de Anaplasma, um de Babesia, um de Babesia canis, Vogelli, e um de Babesia gibson. Então, aqui nós vemos esses 4 testes aqui, são animais de um paciente que nós submetemos a esse exame, e esse animal foi todo negativo naquele material coletado. Então, no sangue desse paciente, nós não encontramos esses agentes aqui. Nós não o identificamos dentro desse painel. O PCR, então, oferece para a gente maior capacidade de diagnóstico nas infecções subclínicas, por ele conseguir capturar níveis mínimos de parasitismo. Agora, há necessidade de aprimoramento dessas técnicas que permitam, como eu falei no início, minimizar custos, exigência, a vantagem desse teste, quando é um teste rápido, e que a gente precisa cada vez mais ter no nosso hospital, que exija menor estrutura laboratorial e que permitam realização em larga escala. Então, nós temos que caminhar para teste PCR que sejam baratos, exijam pouco laboratório, adequado, sofisticado, e possam fazer de grande número de animais. Isso é tudo, por exemplo, que a saúde pública está querendo, para que ela possa fazer os screenings de doenças em animais. E aí, só para a gente entender muito rapidamente, o que acontece numa infecção e onde que o PCR vai identificar esse agente. Então, vamos falar de uma doença viral. Na doença vírus, o vírus põe o seu RNA mensageiro no ribossomo, um vírus RNA, e a célula passa a produzir as proteínas necessárias para que ele se reproduza. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles precisam da célula para que eles tenham o metabolismo próprio. Então, falta a eles os elementos celulares para que eles tenham o metabolismo próprio. Então, são meio mortos-vivos, né? Os vírus, eles sempre me lembram aqueles filmes de zumbis, né? E eles precisam de entrar dentro do outro para adquirir vida. Então, eles precisam de um ambiente celular com ribossomos e outras substâncias para efetuar a síntese de proteínas, das suas proteínas, e multiplicar. E é assim que eles vão provocar a doença. Então, por exemplo, o vírus da sinomose. Ele tem as proteínas de ligação à célula e é uma proteína de fusão na célula. Com isso, eles modificam o metabolismo da célula, que eles parasitam, e vão provocando a degeneração dessa célula, a apoptose dessa célula ou a morte dessa célula. E com isso, eles vão provocando a doença. Muito bem. A gente sabe bem, né, como é a sinomose, ela é tão familiar da gente, né? Mas nós vamos olhar esse caso a partir do exame clínico e da história desse paciente aqui. Então, o tutor relatava que esse animal, há 2 a 3 meses, então já está nos dizendo que esse animal tem uma doença evolutiva, iniciou com ataxia dos membros posteriores e desequilibrado. Ele levou a um veterinário ortopedista. O ortopedista avaliou o animal, fez os testes, iniciou um protocolo com corticoide para esse animal e queria descartar uma doença autoimune, provocando aquele desequilíbrio. E o animal ficou tomando corticoide 1 mês e melhorou um pouco da ataxia. E fez, nessa ocasião,
há mais ou menos um mês, fez uma pesquisa do antígeno da sinomose na urina. E o resultado foi negativo. O colega imaginou sinomose e pensou, nós sabemos que o vírus coloniza o rim, conhecimento. E sabemos que muitas vezes a gente consegue alcançar a identificação do vírus ali, quando ele está colonizando os túbulos renais, porque ele sai na urina. Então, ele suspeitou e mandou ver, com o recurso que ele tinha. Foi negativo, então, com isso, ele pensou que poderia não ser. O animal continuou evoluindo em casa, então a doença era crônica, tinha parado com o corticoide há 4 dias, ele estava dando 20 miligramas, era um animal de 20 quilos, então uma dose anti-inflamatória, e de vez em quando ele desequilibrava, mas aí ele começou a ter convulsões. O animal levantou, estava lá deitado, muito ofegante, ele levou o vídeo para mim, esse vídeo eu não trouxe aqui, e depois de muito tempo ele ficou andando confuso, tinha um outro vídeo também, sugerindo a convulsão. E apresentou outra convulsão em seguida. E aí ele teve 12 convulsões. E a última convulsão tinha sido às 10h30 da noite, e ele foi encaminhado para a gente, com uma dose alta de diazepam, então ele chegou bastante sedado, e no exame clínico dele, ele não apresentava outros sinais muito característicos, exceto essa mioclonia que estava se manifestando aqui. Então, potencialmente, esse animal, nós poderíamos classificá-lo dentro de uma doença neurológica. Por esse movimento repetitivo aqui, nós poderíamos, de fato, suspeitar a sinomose, mas eu classifiquei como uma meningoencefalite. Esse animal teve o líquor coletado, e o líquor dele não tinha alterações características, tinha uma discreta elevação de proteína. Um normal de 25, ele tinha 36. E na tomografia, ele tinha essa área aqui, hipodensa aqui, na região cerebelar. Então, sugeria alguma alteração nessa região. Mas também, isso era uma lesão encontrada, que sugeria um processo talvez inflamatório, que corroborava com o exame de líquor. E aí nós partimos para fazer, dentro do próprio líquor, nós fizemos a pesquisa do antígeno no líquor, através de um teste imunocromatográfico rápido, que foi negativo. Nós fizemos a caracterização de anticorpos no soro desse paciente, anticorpos contra a sinomose, que foi positivo em média concentração. Nós sabemos que ele mede IgG, mas ele não tinha, já tinha 3 meses que ele estava doente, e ele não tinha altos títulos. E quando a gente dosou os anticorpos no líquor também, ele tinha baixa concentração de anticorpos no líquor. Então, se nós parássemos aqui, o diagnóstico não estava dado, pelo menos de sinomose. Nós estávamos procurando outras possibilidades e talvez até uma doença autoimune. Mas aí nós mandamos o PCR em tempo real qualitativo, e nessa situação aqui, para vocês refletirem comigo, não me preocupava em saber a quantidade do agente. O teste qualitativo era suficiente, mas eu queria fazer um painel. E tinha o vírus da sinomose nesse painel, mas eu já estava pensando mais no eóspora, no toxoplasma, no histoplasma. Eu já estava pensando em outras doenças infecciosas que poderiam estar provocando isso, porque eu já tinha feito a comparação de anticorpos, no líquor e no sangue. Eu já tinha feito a pesquisa do antígeno, deu negativo, e aí, no PCR, nós conseguimos ter o resultado positivo para a sinomose canina. Então, todos os outros foram negativos. Então, o complemento diagnóstico foi necessário através do PCR. Antes eu fiz uma escala e praticamente fiz tudo ao mesmo tempo, porque o tutor me permitiu fazer isso. Mas se o teste anterior me fechasse no antígeno, eu poderia não ter feito.
esse painel. E aí eu poderia não ter feito esse painel, se o tutor me abria para eu fazer, eu poderia estar errado. Porque se esse animal tivesse uma co-infecção com neóspora ou toxoplasma, ou ele tivesse uma co-infecção com criptosporídeo, ou Ehrlichia, ou Babesia, no sistema nervoso. Então, nem assim seria correto eu descaracterizar essa necessidade. E aqui, esse trabalho é bastante antigo, é um trabalho publicado na Nature, onde morreram cerca de 1.000 leões no Parque Serengeti, vítimas da infecção pelo vírus da sinomose. Então, isso aqui é um painel do principal sinal clínico visualizado nos leões, até porque não tinha jeito de fazer clínica desses leões quando eles estavam acordados, né? Aí, olha para vocês verem que interessante, por que eu estou mostrando para vocês? É curioso, claro, né? Talvez nem todos conhecessem essa situação de sinomose em grandes felídeos, porque depois teve um outro trabalho, algum tempo depois, de um novo surto de sinomose altamente fatal em leões, na mesma região. E olha o que os autores comentam. Condições climáticas extremas podem alterar as relações históricas entre o hospedeiro e o patógeno e sincronizar a convergência temporal e espacial de múltiplos agentes infecciosos, desencadeando epidemias com mortalidade muito maior do que aquelas devidas a patógenos únicos. Então, quando eu tenho um paciente que não responde bem ao tratamento, eu posso pensar muito de que existe uma co-infecção. Uma epidemia do Canine Distemper Virus, o sinomose, o vírus da sinomose, em 1994, em leões do Parque Serengeti, coincidiu com a morte de 1/3 da população. Uma segunda epidemia de sinomose de alta mortalidade atingiu as populações da cratera Ngorongoro em 2001. As análises sorológicas indicaram que pelo menos 5 epidemias aconteceram naquela região, em 2 populações de leões, entre 76 e 2006. Verifiquem, 5. Apenas em 2 teve a sinomose altamente fatal. E aí eles foram verificar que os achados clínicos e patológicos sugeriram que o hemoparasitismo foi o principal fator contribuinte durante as epidemias fatais. Então, não era só o vírus da sinomose. Quem era? Um PCR quantitativo em tempo real, eles usaram para medir a magnitude das infecções por hemoparasito nas populações ao longo de 22 anos. E aí verificaram níveis mais elevados de Babesia, foram observados em 94 e 2001, e condições extremas de seca, que levou a alta mortalidade de herbívoros e elevada eclosão de carrapatos, que alcançaram números expressivos após a seca, com a maior exposição da infecção ao vírus dentro dos grupos de animais. Os leões foram infectados por um número incomum de Babesia, que foram mais patogênicas, porque esses leões estavam infectados pelo vírus da sinomose. E essa co-infecção proporcionou a epizootia com maior número de mortes. Esses eventos de mortalidade em massa podem se tornar cada vez mais comuns se os extremos climáticos perturbarem as relações estáveis históricas
entre os patógenos coexistentes e seus hospedeiros suscetíveis. Então, por isso, muitas vezes, a gente percebe que, dependendo do clima, você tem mais manifestação de uma doença infecciosa ou não. E nós não podemos negar que nós, veterinários, não trabalhamos muito procurando co-infecção. Nós não imaginamos o quanto uma pode colaborar com a outra. Então, além desse vírus que a gente chamou a atenção, nós temos agentes virais diversos, como adenovírus, coronavírus, o vírus da sinomose canina, herpes vírus, o complexo respiratório infeccioso, o papiloma canino, o parvovírus, pseudoraiva e raiva, provocando doenças que vão de leves a graves. Então, nós saímos um pouco dos vírus, vamos às infecções bacterianas. As bactérias intracelulares, por exemplo, e temos as extracelulares. Veja bem, Anaplasma, Ehrlichia, que são as principais aqui do nosso meio, Brucella, Rickettsia, que são bactérias intracelulares e que provocam as doenças mais frequentes que a gente tem. Além do que, nós temos ainda rodando aqui muito no nosso meio a leptospira. Borrelia nem tanto. Rickettsia, sim. Rickettsia hoje, nós sabemos que talvez ela esteja até sendo subestimada. Nós temos alguns relatos da Rickettsia. E aí, a Ehrlichia. A Ehrlichia exemplifica o que nós gostaríamos de mostrar. A gente verifica que, nessa revisão desse trabalho de Forbes, de 1998, ele já mostra um organismo entrando aqui, um corpo elementar do organismo, aquele criando um vacúolo dele mesmo, aqui ele produzindo a mórula, que são alguns milhares de corpos elementares, e aqui ele sendo liberado da célula, sem que essa célula seja rompida. Eles deixam a célula por exocitose. E essa capacidade de não destruir a célula após a sua multiplicação é de que ele mantenha a infecção sem estimular uma forte resposta do paciente. E dessa maneira ele pode chegar à fase crônica, porque eles secretam as proteínas que imunomodulam a célula para não provocar ativação, não ativando as células vizinhas e vão infectando as células sucessivamente. Então, aqui, novamente, por microscopia eletrônica, você vê esse processo. A entrada, a multiplicação, criando os vacúolos, e aqui a liberação dos corpos elementares. Então, a ehrlichiose, ela tem, por causa disso, 3 fases. Uma fase aguda, após um período de incubação de 8 a 20 dias, uma fase subclínica e uma fase crônica, cada uma com uma particularidade. Quando nós fazemos o estadiamento, nós temos aqui um esfregaço de sangue, por exemplo, que chama atenção a linfocitose que esse animal vai apresentar. Aqui uma prancha de uma revisão também, uma revisão relativamente recente, onde fala do diagnóstico e tratamento. Então, esse aqui é o amparo laboratorial. E aqui a mórula aqui encontrada num linfócito, porque ela, caracteristicamente, ela parasita células mononucleares. Muito bem, para que a gente classifique e para que a gente consiga dar o diagnóstico dessa infecção, eu vou utilizar o sangue periférico ou a medula óssea, o soro, o líquor. Cuidado na coleta, que eu tenho predisposição a sangramento, e vou utilizar tecidos. Só que do soro eu vou pesquisar os anticorpos. Eu posso pesquisar anticorpos aqui também no sangue, no líquor, e até nos tecidos por imunomarcação. Então, lembrar, o diagnóstico da infecção baseado na pesquisa de anticorpos e baseado na pesquisa do agente. E aqui, conforme essa outra apresentação aqui de 2011, de Harrows e Vanner, no diagnóstico da ehrlichiose, verifiquem aqui como eles classificam. Alterações plaquetárias, sorologia e proteínas séricas são os exames de triagem e estadiamento para você classificar a ehrlichiose.
Mas a identificação da mórula e o PCR, seja o convencional, seja o rápido e seja o PCR real-time, que confirmam a infecção, ok? Qualitativo ou quantitativo são capazes de classificar a infecção. Vejam bem, o diagnóstico, então, fase aguda, eu tendo a ter PCR positivo e RIF positiva, mas a PCR antecipa o encontro do parasito antes até que formem anticorpos. Mas eu tenho aquela situação que eu mostrei para vocês, aquela revisão da doutora Linda. PCR positivo e RIF negativo, então, bem no iniciozinho da infecção. E PCR negativo e RIF positivo, eu posso ter na fase crônica, eu posso ter na fase assintomática e eu posso ter na situação de cura microbiológica. O animal não tem mais a infecção, mas o animal ainda tem anticorpos. E essa fase aqui é um grande desafio para mim. Vejam esse caso clínico. Esse animal, eu atendia, ele já tinha 14 dias de doença, e eu atendi porque ela teve uma hemorragia ocular bilateral e ficou cega. Desde então, ela foi diagnosticada com a doença do carrapato, através da citologia e da citologia. Não, ela teve uma sorologia positiva e uma citologia de medula óssea negativa. Mas ela foi tratada. Durante esses 14 meses, ela recebeu 2 séries de doxiciclina, de 10 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, durante 28 dias. E foi tratada ainda com imunossupressores, a prednisona. No dia que eu a atendi, então, ela tinha um histórico de cegueira súbita, uma grave pancitopenia e vinha com tratamento imunossupressor com azatioprina. Ela já tinha recebido diversas sequências de corticoide. Veja que o hematócrito dela era 12,9. Não tinha reticulócito. A contagem de leucócitos dela era 540 leucócitos por microlitro. Ela quase não tinha neutrófilo, ela quase não tinha célula nenhuma. E a plaqueta nem tinha sido identificada na contagem. Então, era uma cachorrinha que, quando a gente examinava, a gente realmente não sabia como que ela estava se mantendo. Ela tinha um tempo de coagulação aumentado. E a bioquímica dela era relativamente estável. Ela tinha uma discreta elevação de globulina, uma alteração de função hepática, de enzimas hepáticas também não tão evidentes assim. Mas ela foi submetida a um PCR, nesse caso, um PCR rápido, a gente já tinha disponível no nosso hospital, e aí nós encontramos no sangue dela, o sangue periférico, Ehrlichia. Ela não tinha conseguido eliminar a infecção, mesmo com esses 2 tratamentos realizados pelo colega que a encaminhou. Ela foi mantida, então, no tratamento sequencial com tetraciclina. O tratamento é uma outra discussão que a gente pode ter depois, e foi associado para ela tanto a prednisona quanto o micofenolato para essa anemia do ponto de vista imunomediado. Recebeu uma aplicação de célula-tronco, o tutor ele ficou muito em dúvida se fazia ou não, isso também é uma outra discussão que a gente pode fazer depois, mas o importante que eu gosto de mostrar esse caso dessa cachorrinha é que a gente só conseguiu estabelecer que ela continuava infectada porque fizemos a PCR. E ela ainda tinha o parasito circulando, que não era de se esperar. Essa cadelinha, em todos os controles, posteriormente, ela foi melhorando. Aqui a gente já tem, nos exames de controle, 4.500 células de leucócitos, e aqui nós já temos um hematócrito de 50%. Então, ela conseguiu vencer essas etapas, e aqui é o último exame que eu tenho dela de julho de 2020, que o tutor encaminhou com 6.600 leucócitos e um hematócrito de 47,4%. Então, no caso dela, a gente foi feliz, né? Professor, com licença. Pois não, Daniele? Só para sinalizar que nós já estamos com 1 hora de fala.
Muito obrigado. Eu até vi que você mandou mensagem aqui, mas não consegui abrir. Então, vamos lá, né? Desculpa aí, viu? Sem problemas, só comunicando. Muito obrigado, viu? Então, nós temos aqui, ó, tratamento. A gente não vai entrar muito no tratamento, mas só para a gente lembrar. Primeiro, o tratamento muitas vezes não confere a cura microbiológica e o controle muitas vezes é feito a partir do PCR. Lembrem-se, fase aguda, o PCR tem mais chances de identificar. Fase crônica, os anticorpos estão presentes, mas a infecção ainda está. E muitas vezes a gente consegue a partir do encontro do DNA, como a gente viu dessa vez. Então, as recidivas podem acontecer, ok? Leptospira. Aqui tem toda a sequência da patogenia da leptospirose, que não será o caso. Mas quantas e quantas vezes nós ficamos em dúvida se aquele nosso paciente, como nesse caso clínico, que apresenta um quadro febril de inapetência, um quadro onde ele tem uma lesão hepática consistente e duradoura, como esse paciente aqui, e que outras infecções vêm sendo pesquisadas e não se consegue estabelecer a infecção, que leptospira entra como um diferencial. A dosagem de anticorpos para leptospira não nos ajuda muito. Então, nós temos aqui um paciente com uma LT elevada, com uma fosfatase alcalina bastante elevada, um paciente apresentando uma leucocitose, com uma anemia moderada, com uma taxa plaquetária reduzida, em que os painéis que ele foi submetido foi o painel multiplex. Quando fazemos o PCR para a leptospira, a gente deve fazer em sangue total e na urina, porque ou o parasito está circulando, ou o parasito está saindo pela urina. Isso aumenta a nossa sensibilidade de encontro do agente. Protozoários. Vamos falar, esses aqui a gente até nada de braçada, porque toda hora a gente está falando da babésia, né? A gente está falando da leishmania, a rangélia com menos frequência, mas ela está aí. O tripanosoma, nós nem sabemos como está. Giardia nem se fala, né? Qualquer diarreia de cães hoje, muitos colegas já antes de qualquer coisa já estão tratando o paciente de giardia. Então, o intestino se acostuma muito com a sulfa e com o metronidazol, né? Porque, assim, nós estamos fazendo isso quase que numa rotina, sem procurar o diagnóstico, o que eu acho que a gente não deveria fazer, né? Aqui nós temos protozoários que parasitam hemácias, e nós temos protozoários que parasitam também as células mononucleares. Outros que vão parasitar outros. A leishmania parasita macrófago. E aqui, quanto maior o número de leishmanias, maior a doença. E quanto maior o título de anticorpos, maior a doença que a gente espera. E aqui, a condição do animal ou de um paciente controlado. Agora, vamos falar da babésia. Então, eu só dei uma pincelada na patogenia, mas vejam a babésia. Babésia Vogeli predomina em nosso meio. Os trabalhos todos que a gente vai pegar, que fazem levantamentos de populações, tem um agora, de 2020, do Rio de Janeiro, que só encontraram Vogeli também. Mas é só Vogeli que tem no Brasil? Vejam esse trabalho aqui, que participam alguns colegas bem conhecidos, como o professor Hélio Altran, e não é um trabalho recente, 2006, que identificou a babésia gibsoni em nosso meio. Ela pode estar circulando em nosso meio. Esse trabalho, eu vi que ele é muito citado em cada trabalho de babesiose que a gente vê, e ainda nós temos uma outra situação que não está publicada, eu não achei o trabalho, mas uma dissertação de mestrado que apresentou em Brasília o encontro da babésia Rossi, que é a babésia mais complicada que nós temos no nosso meio. Então, nós temos que pensar como pesquisar a babésia, né? Aqui nós já temos a citologia, então a gente está vendo aqui o merozoíto grande. Esse merozoíto grande, ele está dizendo para a gente que deve ser uma das babésias canis, que pode ser a canis, pode ser a Vogeli, pode ser a Rossi, no nosso meio mais comum a Vogeli. E
nós temos a Gibson ainda, né? E aí eu pergunto assim, me basta eu saber qual Babesia é? Não, realmente não basta, gente. Porque o tratamento delas é diferente. Se for a Babesia canis, e aqui eu vou voltar para chamar a atenção dessa revisão, que é uma revisão bastante recente, 2018, se for a Babesia canis, o tratamento ele pode ser estabelecido dentro dos princípios que a gente tem. Mas se for a Babesia gibsoni, não adianta dar para esse animal imidocárbio ou diminazeno. O tratamento é combinação de outras drogas, como a tovacona e a azitromicina. A Babesia gibsoni é muito mais difícil de tratar do que a Babesia canis. Seja canis, seja Bogelli, seja a Rossi. Por causa disso, nós temos que manter a pesquisa em buscar tratamentos adequados para a infecção pela Babesia. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vejam bem, eu tinha uma outra pranchinha, deixa eu ver se eu pulei ela, gente. Não, não pulei. Ela deve estar mais para frente um pouquinho. Uma pranchinha de tratamento. Veja esse exemplo desse caso clínico. O animal, ele tinha uma anemia não tão complicada e fez um exame de identificação de IgG para a Babesia canis. Não vai identificar anticorpos para a Babesia gibsoni. Quando esse animal foi submetido ao PCR, e aqui esse é o Bianco, então aqui Babesia canis, IgG negativo para a Babesia canis, aqui é que eu aumentei ele e dupliquei o slide. Mas quando nós fizemos o PCR de infecto, olha o que deu positivo desse animal. Foi a Babesia gibsoni. E olha o que mais que deu positivo desse animal. A Ehrlichia. Então, nós tivemos nesse animal uma dupla infecção que não tinha sido ainda percebido pelo primeiro atendimento desse paciente. Aqui um outro caso, também emblemático, que vocês devem já ter vivenciado na rotina de vocês. Vejam bem, mais um pouquinho, viu, gente? Eu já estou caminhando para a reta final. Mas só para experimentar essa delícia que às vezes você conseguir fazer bons diagnósticos. Esse outro animalzinho aqui, que estava numa cistite, uma hepatite, e estava sendo acompanhado por uma colega que encaminhou para a gente fazer os exames que a gente tinha sugerido dele. Era um animal saudável, um animal maduro, né? Não era idoso. E esse animal, quando nós fomos fazer o levantamento dele aqui do hemograma, nós tínhamos um hematócrito que não era tão complicado assim, mas esse animal tinha uma leucocitose importante. Na bioquímica dele, nós tínhamos uma bioquímica relativamente normal da parte renal, mas esse animal tinha uma lesão hepática importante. Ele tinha uma fosfatase alcalina de 4.700. Então, esse animal tinha alguma coisa que estava o afetando. Quando esse animal foi fazer os testes de rotina, os testes de PCR, então, na detecção molecular para a leptospirose, esse animal era negativo. E quando esse animal foi fazer o PCR para o agente infeccioso, nós tínhamos hemoparasitose, nós tínhamos a Ehrlichia canis positiva. E, além de tudo, quando nós fizemos para a Babesia, nós tivemos a Babesia gibsoni também presente, numa marcação discreta. E aqui a marcação de Ehrlichia bastante marcada. Então, nos proporcionou essa possibilidade. Aqui, só para a gente também avaliar esse outro cachorrinho. Esse cachorrinho teve uma parvovirose fatal. Então, o Ferdinando, com 4 meses, teve um diagnóstico de uma parvovirose, um quadro grave, e quando a gente foi fazer as suas avaliações a partir dos exames de rotina, nós verificamos que na prancha ele tinha Babesia, e essa Babesia foi classificada
como a Babesia vogeli, a Babesia canis, e negativo para a Babesia gibbsoni. Então, nós conseguimos corroborar essa infecção. Infelizmente, a gente não conseguiu estabelecer um tratamento que salvasse a vidinha dele. Porque, provavelmente, o quadro se agravou ainda mais por causa da Babesia. Leishmania, mais do que nunca, né? Eu queria apresentar para vocês, na sorologia da Leishmania, na PCR e no estado clínico, a gente verificando que os animais sintomáticos tendem a ter parasitismo positivo e sorologia positiva. Mas eu queria que vocês verificassem os animais que são negativos, e quando você faz o PCR, você encontra a presença da Leishmania, seja em mucosa conjuntival, seja em medula óssea, seja em pele. Então, nem sempre o animal soronegativo deixa de ter a Leishmania. Por PCR, por exemplo, o levantamento aqui na ilha de Maiorca identificou 63% de animais PCR positivos, enquanto apenas 26% eram soropositivos, e apenas 13% tinham doença clínica. Então, é importante, nesse outro estudo, foi verificado que a prevalência da infecção por Leishmania em áreas exoóticas é muito maior do que se assume. E quando eles fazem o PCR, eles verificam que existe muito mais animais infectados do que animais identificados pela sorologia. Então, essa é a conclusão desse trabalho da ilha de Maiorca. Nessa outra revisão, eles mostram a mesma coisa. Vejam, animal doente, animal soro positivo e animal PCR positivo. O outro estudo apresenta a mesma coisa, usando 8 diferentes testes sorológicos de uma corte. A leishmaniose canina teve 50% das informações sorológicas inconclusivas. Então, esses autores, isso aqui é um estudo realizado no Brasil, e aqui participação do grupo aqui da Fiocruz, os autores demonstram a necessidade de que a gente faça confirmações por testes moleculares. Da mesma forma, esse trabalho nosso, lá também, da região da Fiocruz, a gente observou que os testes rápidos e as sorologias, muitas vezes em animais com títulos baixos, eles podem não ser identificados, e eles muitas vezes são falsos negativos. Aqui mais um trabalho que apresenta a mesma coisa com a sorologia. Eu vou mostrar a conclusão para vocês desses animais. Verifique a sensibilidade dos testes encontrados nesse estudo, que é um estudo que tem participação dos colegas lá de Brasília, do Ministério da Saúde, e aqui também da nossa Fiocruz, aqui de Belo Horizonte. Vejam as sensibilidades, como são baixas, dos testes sorológicos, que pesquisam anticorpos, né? Então, aqui do DPP, do ELISA Biomanguinhos, do ELISA RK39 e do dot plot da Babesia, da Leishmania desses animais. Embora sejam muito específicos, né? Tem especificidade bastante elevada. Muito bem, os autores concluem a necessidade que nós temos de melhorar o diagnóstico, no caso específico de Leishmania. E esse outro trabalho apela para o seguinte: um estudo de PCR realizado aqui no Brasil identificou a presença de DNA de Leishmania em cães assintomáticos, que eram negativos em testes sorológicos. E reforçam que o método molecular é fundamental para a confirmação do diagnóstico. Então, vejam, minha gente, a necessidade de aprimoramento. Agora, aí entra aquela situação ideal. Os testes precisam ser menos onerosos, exigir menos laboratório e ter resultados rápidos. Essa é uma situação ideal, para que, quem sabe, nos levantamentos públicos, a gente possa fazer isso. Esse outro caso aqui, eu não vou ler toda a anamnese, porque seria um pouco demorado, mas por que esse animal foi fazer o exame com a gente? Esse animal foi fazer
porque ele era um animal de alto gabarito, um animal que era para reprodução, mas ele tinha uma sorologia positiva para a leishmania. Então, ele era RIF positivo com título 1/80, ele tinha imunocromatografia positiva, tinha um ELISA positivo, então ele era configurado positivo. E isso em 2014, né, onde a gente teve esse caso. Então, a imunocromatografia de pele era negativa e a cultura de medula óssea era negativa. Mas ele teve sorologia positiva em 2014, em abril. Quando chegamos em agosto, ele tinha um título 1/320, então um título muito maior. E ele precisava de cruzar. Ele era um campeão e a tutora gostaria que ele pudesse ter filhotes, porque ele era um animal de 7 anos. E aí, como resolver essa situação, né? Ele era um animal assintomático, mas ele tinha uma sorologia positiva, não era encontrado o parasito, mas nós sabemos que a leishmania pode transmitir através do coito. E até via sêmen, como a gente já viu, a presença. A solução para esse animal foi estabelecer uma inseminação artificial, e aquele sêmen coletado foi encaminhado para uma PCR, isso nós fizemos na universidade na época, na UFMG, onde foi avaliada a presença de leishmania no sêmen desse animal. E aí nós tivemos um resultado negativo na amostra de sêmen. E fizemos também suave peniano, e tivemos negativo. E com isso, inseminamos a cadela com tranquilidade. E aí essa cadela, ela posteriormente teve os filhotes e tudo correu muito bem. Isso vale também aqui para esses agentes que podem ser encontrados também nas fezes dos animais. Então, aqui é um trabalho que fala do multiplex, de painel diarreico. Aqui, esse outro paciente aqui, nós temos esse caso, paciente que é um bichinho que apresentou um quadro de síndrome vestibular. Ele tinha uma doença respiratória. Quando, vocês estão vendo, ele está com uma sonda aqui de alimentação. E nós fizemos 2 triagens com esse animal, porque ele tinha um quadro diarreico também, que manifestou algum tempo depois, e foi identificado nele o herpes vírus ferino tipo 1, que em alguns animais ele pode estar associado à manifestação de síndrome vestibular. Esse animal, então, ele estava no acompanhamento de tratamento, ele apresentou um quadro diarreico, e nós fizemos um painel molecular das fezes e encontramos Trichomonas fetus, né, que provavelmente é o importante nessa ocorrência. É um animal também positivo para coronavírus, a dona nem assustou, a dona já era acostumada, já tinha tido outros gatos, coronavírus hoje está uma moda, né? Mas é um animal infectado com coronavírus, e o que a gente esclareceu é o risco dele ter uma mutação, né? Então, voltando aqui a falar dos exames moleculares, nós chamamos a atenção, então, para esses testes rápidos que podem ser realizados na clínica. Então, isso leva a novos tempos, que vocês viram vários exemplos da nossa rotina que apresentou a utilização do PCR dentro do hospital e nos ajudando. Então, esse resultado, em menos de 2 horas, é para a gente de bastante qualidade para o nosso atendimento, né? E muita melhora diagnóstica, e muitas decisões que a gente não depende da espera, às vezes de alguns dias, quando você manda esse exame para fazer fora. E com a sensibilidade, com a especificidade que a gente gostaria, né? Então, essa utilização é um salto que a gente possa utilizar no nosso hospital. Então, esses testes moleculares, eles caracterizam para a gente menor complexidade, não requerem um tratamento muito extensivo, a técnica ela não tem a mesma exigência de esterilidade que os testes convencionais precisam, e uma análise pós-analítica muito menos complicada, e um tempo de execução inferior a 2 horas. Então, essa é a inovação que a gente tem praticado hoje, e aí
está estabelecida essa parceria com a Biogal através do PC-RUM, que, se vocês ainda não têm a possibilidade de conhecer, vale a pena vocês lerem, adquirirem conhecimento para aplicação na rotina do dia a dia. Então, isso tem nos permitido esses ensaios moleculares mais simplificados, com a realização mais rápida no nosso ambiente hospitalar. Então, pesquisamos os principais agentes etiológicos do dia a dia, realizamos com resultados em menos de 2 horas e fazemos dentro da nossa própria clínica. Mas vocês viram que a gente não deixa também de encaminhar. Não é uma situação de falar assim, só esse nós vamos fazer. Nós temos os multiplex que ainda não são oferecidos, mas quando a gente pode utilizar em nosso ambiente, a gente utiliza. No caso de cães, todos esses agentes aqui são contemplados, que a gente pode utilizar. Depois vocês podem ver isso com um pouco mais de calma. No caso de felinos também, são esses agentes que são disponibilizados para que a gente possa utilizar na nossa rotina. Aqui, a especificidade de cada um, depois vocês podem verificar também o tipo de material que é necessário para que você realize o exame dentro do seu hospital. Então, te permite, dentro da sua casuística, ter mais kits para um ou outro agente que você vai utilizar com mais frequência na sua rotina, né? Então, a doença a ser estabelecida, o tipo de amostra que você vai utilizar e o tubo de coleta que você vai utilizar, que muitas vezes é uma grande dúvida para a gente, né? Você vai coletar e fala, opa, peraí, eu ponho onde? Eu guardo onde esse material? Como que eu vou conservá-lo, né? E quanto tempo eu vou ter para realizar esse exame de armazenamento desse material? E o quanto específico ele é, né? O quanto ele vai ter e não se misturar com outros. Por exemplo, a Babesia gibbsoni aqui, por exemplo, ele vai somente Babesia gibbsoni. Ele não vai se misturar com as outras babésias que podem estar associadas ao diagnóstico. A Babesia canis, inclusive para canis e Vogelii. Então, ele nos permite o diagnóstico diferencial. E aí, todos os outros, que aí depois vocês podem verificar com um pouco mais de calma, tá bom? Não se esquecerem, o estadiamento é importante. Fase aguda, fase crônica, para você saber o que esperar de determinado exame. E quando você encontra na fase crônica, por exemplo, como daquela budoguinha francesa, presença de Ehrlichia, está evidente para mim de que a Ehrlichia ainda estava participando e de que ela estava resistente àquele tratamento antibiótico. Então, podemos concluir que os avanços têm proporcionado maiores possibilidades de diagnóstico. Nós precisamos buscar associar os métodos e procurar interpretá-los para tomadas de decisões. As clínicas e hospitais podem usufruir dessas tecnologias avançadas e de simples execução. Essas metodologias têm sido cada vez mais rápidas em emitir resultados. Antes tínhamos grande dificuldade de agilidade, e os exames moleculares devem constar no estadiamento de todas as moléstias, porque ela nos ajuda nas revisões, sobretudo nas situações de recaída que os animais podem apresentar. E tem ótica, minha gente, os avanços nunca param. Então, eu acredito que talvez daqui a algum tempo nós já estejamos muito mais evoluídos e, quem sabe, na própria saúde pública, na saúde única, nós tenhamos já levantamentos epidemiológicos a partir de técnicas moleculares bem simplificadas e de custo bem mais baixo. Ok? Aqui também o e-mail, minha gente, eu estou à disposição. Opa! Eu estou à disposição caso vocês necessitem. Desculpe se eu avancei aí no tempo, é porque o assunto é muito fascinante. Se a gente fosse discorrer mais tempo, a gente ficaria bem mais tempo, né? E eu me coloco à disposição, agradeço novamente a oportunidade de poder conversar com vocês, e aí eu volto a palavra à doutora Daniele. Muito obrigado, viu, minha gente? Obrigada, professor, pela sua brilhante palestra.
por esse momento que nós passamos aqui com o senhor e com tanto conhecimento que o senhor dividiu aqui com todos nós nesse período. Obrigado, E também por todo o momento que a gente passou junto até chegar à realização, né? Por toda a sua paciência, por toda a sua disponibilidade em nos atender. Nós temos muitas perguntas, né? Antes de... a gente está com um avanço do tempo aqui, mas acho que a gente pode abrir para algumas dúvidas aqui. A primeira delas que eu vou dividir aqui com o senhor é da Sara Falcão, e ela é bastante semelhante também ao Fernando de Manaus, tá? Tá aqui, professor, ela pergunta com relação à amostra, o envio da amostra, né? Eu precisei encaminhar um PCR para o laboratório e me foi informado que eu poderia congelar a amostra, né? Se isso é possível e como que o senhor avalia essa questão do armazenamento? A Sara afirma aqui que foi a primeira vez que ela teve essa informação. O congelamento não atrapalha na realização do PCR. A gente muitas vezes manda. Agora, quando você está com uma distância muito grande, então você está em Manaus, você vai enviar o material para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, você precisa armazenar com bastante refrigeração, né? Aí, mais uma vantagem, às vezes, se você tiver a condição de ter esse exame dentro do seu hospital, pelo menos para essa rotina qualitativa, né? Você pode usufruir dela, viu? Se tiver alguma condição especial de armazenamento, o próprio laboratório pode te dar uma orientação. Então, por exemplo, se você colhe pele, a gente faz muita pele para leishmania, e a gente faz esse quantitativo para ver carga parasitária de leishmania em pele. Essa pele, você não coloca conservante nenhum. Você coloca em geladeira, refrigerado, e manda refrigerado. Se você vai fazer do sangue, do sêmen, você pode congelar e mandar o mais rápido que você puder, para que você não tenha perda. Mas uma das vantagens, geralmente, da técnica molecular é conseguir recuperar a informação do DNA em tecidos. E, às vezes, vocês veem que o PCR é feito até em tecidos de pessoas que já morreram para determinadas identificações, né? Então, o congelamento de maneira usual, desde que não seja um material que você, como pele, coisas desse tipo, que você pode considerar, você pode colocar só refrigerado, tá bom? Joia. Outra pergunta aqui, da doutora Clarice, no caso de cães vacinados contra a sinomose, é ideal realizar PCR com líquor se estiver em fase neurológica e sangue se estiver em fase digestivo ou respiratório? Essa é a máxima, né, Clarice? Nós sabemos que o animal, no quadro neurológico, o líquor vai ser o material de eleição. Animais que estão muito moribundos, que não podem ser anestesiados para a coleta de líquor, você faz da urina, que é o ambiente onde vai haver colonização do vírus. Às vezes a gente se surpreende, o animal está muito moribundinho, tem até sinais neurológicos, você consegue, até do suave conjuntival, você consegue recuperar. Mas o que você falou é pertinente, fase aguda, o animal está em fase aguda, ele está recém-contaminado. Então, o que você vai ter? O vírus circulante. Então, você tem mais chances de encontrar o vírus na circulação e até nos tecidos. Crônica e a fase neurológica, ela é um pouquinho mais tardia se você pegar a patogenia da sinomose numa sequência, né? Primeiro o vírus penetra, dá uma febrícula, depois ele faz a viremia, se espalha por todos os tecidos. Essa viremia tende a desaparecer com a resposta imune, se ela acontecer, mas o vírus já está no sistema nervoso. Então, com aproximadamente 20 dias, os sinais neurológicos já podem começar a se manifestar. E aí o vírus já não está na circulação mais. Então, aí é você saber o estadiamento dessa sinomose, desse quadro, para você saber onde encontrar o antígeno. Ok?
Joia. Só emendando nessa dúvida que o senhor acabou de esclarecer, o Henrique, ele também pergunta a respeito de sinomose, que ele costuma pedir de urina, né? E aí ele questiona qual seria a melhor amostra para aqueles pacientes em que não tem uma viremia evidente. O animal, quando ele já não tem viremia mais, vamos considerar alguns cenários, né? Vamos imaginar um animal que conseguiu eliminar o vírus e venceu a infecção. Então, aquele animal que já tinha uma produção de anticorpos adequada, ele fez uma infecção, fez uma viremia transitória, eliminou o vírus. Então, você não vai achar o vírus, né? E aí ele não vai estar doente, você não vai pesquisar. Um animal que está num processo não neurológico, está doente, esse animal ele vai estar em algum estadiamento, né? E o estadiamento que ele vai estar é o Vinícius, você falou? Francisco? Henrique. Aí, Henrique, se esse animal tiver no estadiamento de fase sistêmica, respiratória, de pele, com diarreia, você vai encontrar o vírus nas secreções, nas fezes, até em lavado traqueobroncoalveolar, na urina, você tende a encontrar o vírus. Se esse animal já no estadiamento estiver em fase neurológica, e geralmente neurológica pura, o líquor é o local de eleição. Pode ter na urina? Pode, mas não será o local onde você vai ter o maior encontro, né, de assertividade. Você viu no caso que eu apresentei para vocês, o veterinário fez da urina, o colega que atendeu o Bartô logo de cara, e na urina ele não conseguiu. Se ele fizesse o PCR da urina, talvez ele fosse encontrar? Poderia ser. Existe uma diferença de sensibilidade do teste imunocromatográfico com o PCR. O PCR tende a ser um pouco mais sensível, né? Se eu não tivesse feito o PCR, eu também não ia encontrar, né? Então, o diagnóstico nem sempre é fácil, e nós temos que considerar, às vezes, uma segunda opinião de um outro método, né? Às vezes, quando o tutor permite fazer isso, a gente faz outras pesquisas. Então, depois você me fala se eu te respondi, viu, Henrique? Joia. Eu vou fazer um comentário, eu estou vendo o comentário aqui do Dr. Luiz Wagner. Fique à vontade. Muito tempo que eu não vejo, estou vendo um tanto de nomes legais aqui, há muito tempo. O senhor está sendo muito elogiado aqui, todos gostaram muito da sua fala, da sua troca aqui de conhecimento, então está todo mundo elogiando muito a sua palestra hoje, professor. Que bom, legal. Bom, nós temos já um tempo avançado aqui, então eu gostaria de dar alguns recados. Para aquelas perguntas, né, que não puderam ser respondidas, tem muitas aqui no Perguntas e Respostas ainda. O Henrique está afirmando aqui que a pergunta dele foi respondida sim, professor, e agradeceu. Que bom, okay? Que bom. Todas as dúvidas que vocês enviaram para a gente no Perguntas e Respostas, e dentro de uma semana aproximadamente, nós enviaremos, né, em contato aqui com o professor Vitor, nós providenciaremos as respostas e enviaremos para vocês para o e-mail que vocês colocaram no cadastro, ok? Assim como para aqueles que acompanharam 45 minutos, pelo menos da fala do professor Vitor, receberão os certificados também por e-mail, assim como a gravação dessa palestra para que possam assistir com calma, aqueles que chegaram um pouquinho depois, não puderam acompanhar desde o início, né? A gente vai disponibilizar para todos. Além disso, ao final do nosso webinar aqui, quando ele se encerrar, vão aparecer para vocês algumas perguntas de avaliação sobre esse nosso webinar e também uma sugestão de alguns temas para próximos webinars que a gente pretende realizar em 2021 também. E a gente pede que vocês respondam, é muito importante para nós a opinião de vocês, né, sobre os nossos eventos aqui. Então, agradeço mais uma vez ao professor Vitor, agradeço muito a todos os participantes que ficaram com a gente até esse momento, né? E pretendemos encontrá-los em próximos eventos aí da Ecodiagnóstica. E eu desejo a todos, a você, professor Vitor, uma boa noite e uma boa noite a todos. Obrigado, muito obrigado, viu, gente? Até a próxima, se Deus quiser. E Feliz Natal, né, para todos.
Tá Tchau, bom? tchau. Tchau, tchau.